Olá pessoal, eu sou a Suzane Rocha, sou aluna do curso Técnico em Edificações de Sinop e estou aqui para fazer o vídeo das etapas construtivas em uma edificação, que é da disciplina Processos Construtivos 2, da professora Ana Paula Gonçalves. Fazem parte da equipe eu, a Maite Sene, a Ingrid Lima, o Felipe Fise e o Leonardo Biela. Etapas construtivas. A execução da obra é subdividida em diversas etapas. Para que o resultado final da obra seja satisfatório, é necessário que cada etapa descrita a seguir seja seguida com rigor. Principais mãos de obra a serem utilizadas e serviços a serem contratados: arquiteto para desenvolvimento do projeto, engenheiro, mestre de obra ou empresa construtora para executar a obra. Estudos, projetos e aprovações. Antes de tudo, de iniciar uma obra, é importante destacar a necessidade de um profissional qualificado, como um engenheiro, arquiteto ou técnico em edificações, para dar o suporte técnico quando o mesmo, através de uma visita, irá elaborar o estudo inicial para que em seguida possa desenvolver os diversos projetos, aprovações, legalizações, licenças e despesas pertinentes. Serviços preliminares. Com os projetos desenvolvidos e aprovados e com o orçamento estimado, é possível fazer as instalações iniciais, como canteiro de obras, ligações de água e energia, tapumes, limpeza do terreno, etc., terraplenagem e locação da obra. As principais mãos de obras a serem utilizadas são pedreiro, carpinteiro, encanador e ajudante. As principais materiais a serem utilizados são areia, brita, cimento, madeira, chapa compensada e aqueles necessários a ligações de rede elétrica e hidráulica. Infraestrutura, fundações. Essas serão definidas no projeto estrutural. É desenvolvido após a análise geológica do solo. Nessa fase, será executada a mais importante das estruturas, pois toda a carga da edificação será dispersada na fundação e logo em seguida será no solo. Por isso, é de extrema importância que o projeto seja seguido com rigor. As principais mãos de obras a serem utilizadas nessa etapa são pedreiro, carpinteiro, armador e ajudante. E os materiais são madeira para formas, aço, a ferragem e os materiais para concreto. Estrutura. Nessa fase, desenvolve-se diversas peças, como pilares, as vigas, as vergas, lajes, entre outras, e o seu escoramento. As principais mãos de obra são pedreiros, carpinteiros, armador e ajudante. Não esquecendo do eletricista e o encanador, que nessa fase deve lançar os elementos, tubulações e caixas que ficarão embutidas na laje e no concreto. Os principais materiais a serem utilizados são areia, cimento, brita ou até mesmo concreto pronto, madeira, compensados para formas e aços para ferragem. Nessa fase também entra a laje, que poderá ser adquirida por empresas especializadas. Cobertura. Responsável pela proteção da área interna da edificação contra intempéries. O seu projeto irá definir o emprego certo dos materiais, calhas e demais acessórios. Principais mãos de obras a serem utilizadas: telhadista ou carpinteiro e ajudante. Contratar também serviços especializados para a colocação das calhas. Principais materiais a serem utilizados: madeira, caibros, vigas e ripas para a sustentação das telhas. Dependendo da construção, a sustentação das telhas poderá ser executada em estrutura metálica. Nesse caso, deverá ser identificada uma empresa especializada nesse serviço. Alvenarias. São elementos destinados a separar ambientes externos e internos. Será executada de acordo com o projeto, podendo ter a função estrutural ou somente de vedação. As principais mãos de obra são pedreiro e ajudante. Não esquecer que o eletricista e o encanador nessa fase devem lançar os elementos, que são as tubulações e as caixas que ficarão embutidas na alvenaria. Os principais materiais a serem utilizados são tijolos, elementos divisórios, cimento, areia para argamassa de assentamento dos tijolos. Instalações hidrossanitárias. As instalações sanitárias, nomeadamente água e esgoto, têm como finalidade fazer a distribuição de água e o depósito de dejetos. As principais mãos de obra são encanador e ajudante.
e em alguns casos o pedreiro deverá intervir quando há utilização de argamassa para assentamento. Os principais materiais a serem utilizados são tubos e conexões, registros, ralos, chuveiros, bancadas para a pia, lavatórios, bacias sanitárias, torneiras e misturadores, que é água quente e fria. Instalações elétricas. Tem como finalidade o abastecimento de energia da edificação, de acordo com o definido no projeto. As principais mãos de obra são eletricista e ajudante, e os principais materiais a serem utilizados são eletrodutos, conexões, luminárias, disjuntores, fios, cabos, tomadas, interruptores, caixa de passagens e quadros de distribuição. Impermeabilizações e isolamento térmico. Nessa parte consiste na proteção da estrutura, alvenarias e esquadrilhas para assim se conservar as propriedades de cada material e propor um conforto ao ambiente. As principais mãos de obra são pedreiro e ajudante. Principais materiais a serem utilizados são impermeabilizantes, em geral, lãs de vidro e tintas asfálticas. Esquadrias e vidros. Encarregada de proteger a área interna da edificação contra intempéries e fazer o controle de passagem de agentes, possui uma imensa diversidade no mercado, atendendo a cada exigência do consumidor. As principais mãos de obra são pedreiro, carpinteiro e ajudante ou mão de obra especializada. Principais materiais a serem utilizados são portas, janelas, vidros e fechaduras. Revestimentos e acabamentos. Esta já é a parte final da obra, onde a estética da edificação toma forma. Além da estética, tem como uma função proteger as alvenarias e o piso. Por essa função, devem ser escolhidos materiais de boa qualidade para evitar eventuais problemas futuros. As principais mãos de obra a serem utilizadas são pedreiro de acabamento, que são os azulejistas e ajudante. E gesseiro, contratar um profissional especializado para forros e sancas. Os principais materiais a serem utilizados são cimento, cal, para as argamassas de revestimento das paredes e assentamento das peças cerâmicas ou argamassas pré-fabricadas, peças cerâmicas ou de madeira. Na pintura, é a etapa em que as paredes internas e externas serão finalizadas com revestimentos para acabamento estético impecável. As principais mãos de obra são pintor e ajudante, e os principais materiais a serem utilizados são tintas e acessórios para a pintura, como pincéis, rolos e lixas. Serviços complementares. Estes podem compreender a construção de piscinas, saunas, churrasqueiras, paisagismo, jardinagens, muros divisórios, canil, quadra esportiva, áreas de lazer, entre outros tipos. É necessário que uma mão de obra especializada para cada tipo de serviço seja contratada. Muito obrigada pela atenção.